Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Chegamos então ao dia da nossa análise semanal, né? Aquele momento em que a gente revisita juntos os aprendizados, as reflexões da semana. E o tema central desta vez foi, muito profundo. Peço que me mostres a tua glória. A gente explorou essa jornada de crescimento, de intimidade com Deus, pela experiência de Moisés, principalmente ali em Êxodo 33 e 34. Foi um mergulho em como o relacionamento dele com o Senhor não só, se aprofundou, mas o transformou mesmo, né? Radicalmente. O verso-chave para memorizar. Acho que ele capturou perfeitamente a essência dessa revelação divina. Tá lá em Êxodo 34, versos 6 e 7. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Uma descrição, nossa, poderosa do caráter de Deus. Então, vamos lá. Nossa missão hoje é revisitar esses pontos cruciais dessa busca pela glória divina, conectar as ideias, sabe? E extrair os insights mais relevantes para a nossa caminhada também. Para começar, vamos pensar na base desse relacionamento todo. A semana iniciou falando da tenda do encontro, lá em Êxodo 33, versos 7 a 11. O que me chamou a atenção foi o local, fora do acampamento. E isso já diz bastante, né? Num contexto ali do pecado do bezerro de ouro. Sim. Esse lugar separado sinalizava algo importante sobre a santidade, a necessidade de buscar a Deus de forma intencional. Exato. E essa localização externa é bem significativa, sugere uma separação que era necessária, né, depois da quebra da aliança pelo povo, um espaço dedicado, onde a comunicação com o sagrado podia ser restabelecida. Mas o mais impactante mesmo nesse relato é a descrição da interação. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Face a face. Essa expressão face a face, ela é carregada de significado. Não quer dizer necessariamente uma visão física, literal, do rosto de Deus, o que o próprio texto, um pouco mais adiante, diz que é impossível para um ser humano. Certo, em Êxodo 33, 20. Isso, mas denota uma comunicação direta, sabe? Íntima, sem intermediários, com uma clareza, uma confiança, assim, extraordinária. É o ápice da comunhão. Exato, e essa amizade, essa intimidade, como a lição mesmo ressaltou, não foi algo instantâneo, foi construído. Se a gente olha a trajetória de Moisés, a criação no Egito, a fuga para Midian, a sarça ardente, a liderança desafiadora na libertação do Egito, as pragas, o mar, a gente percebe uma preparação contínua. Deus estava moldando Moisés, capacitando ele para essa comunhão profunda e para liderar o povo. Ele se tornou esse servo fiel, Sim. um profeta modelo. A história dele é um testemunho incrível do que Deus pode fazer em alguém que se permite ser transformado. Pois é, e essa transformação o levou a querer mais. Isso conecta com o estudo de segunda-feira, focado naquele desejo forte de Moisés lá em Êxodo 33, 13. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Mesmo depois de tudo que ele viveu, de falar com Deus face a face, ele sentiu uma necessidade, assim, profunda de conhecer mais. Não era só sobre saber o que fazer em seguida, mas conhecer o próprio Deus num nível mais fundamental. Era uma fome espiritual, né? É fascinante essa busca que não para. Alguém podia pensar, poxa, Moisés já viu milagres, recebeu os 10 mandamentos, falou com Deus como amigo, o que mais ele ia querer? Mas parece que quanto mais perto ele chegava, mais ele percebia a imensidão de Deus e mais desejava essa profundidade. A oração dele é muito específica, para que eu te conheça. O conhecimento aqui não é só informação, né? De jeito nenhum. É o conhecimento relacional, experiencial. Em hebraico, o verbo conhecer, yada, frequentemente tem essa conotação de intimidade profunda, não só cognição intelectual.
Moisés queria entender o caráter de Deus, seus princípios de ação, sua natureza, e a gente viu a progressão dessa busca: subir um monte, ir para o alto, se aproximar da nuvem escura, entrar na nuvem por 40 dias. E depois mais 40 dias intercedendo, né? Exatamente. Depois do pecado do povo. Cada passo era um aprofundamento, uma busca por essa compreensão mais íntima que ia sustentar a liderança dele e a própria fé no meio das crises. E essa busca pelo conhecimento relacional de Deus, nossa, ecoa muito forte na declaração de Jesus em João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A lição nos fez pensar sobre essa diferença crucial entre saber sobre Deus e, de fato, conhecer a Deus. É uma diferença que define a essência da fé, né? Da vida eterna. E essa fome por conhecer levou Moisés a um pedido ainda mais ousado que a gente explorou na terça. Peço que me mostres a tua glória, Êxodo 33:18. Isso vem logo depois que Deus concorda em continuar com o povo, mas a presença seria mediada por um anjo. Moisés insiste pela presença direta de Deus. Ele queria garantia, né? Isso. E nesse contexto de busca por segurança, por confirmação, ele faz esse pedido que é o clímax. O que exatamente ele queria ao pedir para ver a glória de Deus? Essa foi uma das grandes revelações da semana para mim. A resposta de Deus, lá em Êxodo 33:19, é a chave. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. A lição enfatizou muito isso. A glória de Deus, nesse contexto, não era primariamente um espetáculo de luz ou poder cósmico, mas sim a manifestação do seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, sua graça, sua justiça. A glória é a essência de quem Deus é. Exatamente. A glória, em hebraico, kabod, pode ter várias nuances, né? Incluindo peso, honra e esplendor. Mas aqui, Deus a define em termos éticos e relacionais. Ele mostra sua glória ao revelar sua natureza compassiva e justa. Isso redefine o que é realmente glorioso. Não é só poder bruto, mas o poder usado com bondade, com retidão. A glória de Deus se manifesta ao perdoar pecadores arrependidos, ao prover o necessário para a transformação, ao ser fiel à sua aliança. E como a lição apontou, a nossa glória como seres humanos está em refletir esse caráter divino. Isso dá uma perspectiva bem diferente sobre passagens como Romanos 2,4, que diz que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Não é ao medo do poder, mas a atração pela beleza moral dele, pelo seu caráter, que nos transforma. E a maior demonstração dessa glória-caráter, como foi mencionado, é a cruz de Cristo. Ali, misericórdia e justiça se encontram de forma suprema. Essa busca pela glória nos coloca, como Paulo disse em 1 Coríntios 4,9, como um espetáculo para o universo. O jeito como a gente vive em resposta a essa glória tem implicações cósmicas. O que nos leva direto ao clímax dessa narrativa, na quarta-feira. Deus revela a si mesmo, Êxodo 34, 1-28. Moisés sobe de novo ao Sinai, com novas tábuas de pedra, um símbolo forte da restauração da aliança que tinha sido quebrada. E ali, Deus cumpre sua promessa de um jeito inesperado. Ele não só mostra algo, mas ele proclama o seu nome. E essa proclamação em Êxodo 34, versos 6 e 7, é considerada uma das autodefinições mais importantes de Deus em toda a Bíblia. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. É um equilíbrio impressionante entre graça e justiça. É fundamental notar esse equilíbrio. Compaixão, bondade, paciência, misericórdia, fidelidade, perdão, atributos que revelam um Deus relacional, gracioso. Mas também a afirmação de que ele não inocenta o culpado. Isso ressalta a justiça, a santidade dele. O pecado tem consequências. Essa descrição se torna quase um refrão, sabe?
um fio dourado que atravessa o Antigo Testamento. É repetido, referenciado em momentos cruciais da história de Israel. Verdade, em Números, Neemias, Salmos. Sim, Joel, Jonas, sempre que o povo precisava se lembrar quem Deus era, especialmente em tempos de crise ou arrependimento, eles voltavam para essa revelação fundamental do Sinai. A reação de Moisés é imediata: prostração e adoração. Está lá no verso 8. Ver, ou melhor, ouvir e compreender a essência do caráter de Deus provoca essa resposta de reverência, de entrega. É o reconhecimento da beleza, da majestade moral de Deus. Gera um amor que impulsiona a obediência, como um João 4,19 lembra: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E logo em seguida Deus formaliza a renovação da aliança, promete maravilhas, mas também reitera as condições para que o povo vivesse sob suas bênçãos, advertindo contra a idolatria, e o compromisso com as nações vizinhas. Isso mostra que a revelação do caráter de Deus não é só para nos fazer sentir bem. Ela nos chama a um compromisso, a uma resposta de fidelidade, de obediência. Conhecer a Deus implica viver de acordo com os caminhos dele. E aí chegamos na quinta-feira, com a consequência visível dessa experiência transformadora: o rosto resplandecente de Moisés. Êxodo 34, 29 a 35. Ao descer do monte, depois desses 40 dias imerso na presença e na revelação do caráter de Deus, o rosto de Moisés brilhava. E o mais curioso, ele não sabia disso. Sim, essa inconsciência de Moisés sobre o próprio brilho é um detalhe fascinante. Sugere que a transformação era tão profunda, tão genuína, que não era algo que ele pudesse fabricar ou se vangloriar. Era um reflexo espontâneo da glória que ele tinha contemplado. Não era só por ter estado geograficamente perto de Deus, ele já tinha estado antes. Mas agora ele tinha tido uma compreensão mais profunda da essência de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia. Foi essa contemplação do caráter divino que o marcou de forma visível. Isso muda tudo. Não é só sobre ir à igreja ou estar na presença, mas sobre contemplar, absorver e ser transformado pelo caráter de Deus. É deixar que a beleza da sua santidade e amor nos permeie. E é exatamente essa a aplicação que o apóstolo Paulo faz em 2 Coríntios 3,18. Ele contrasta a glória temporária e velada no rosto de Moisés com a glória superior e permanente revelada em Cristo. Paulo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, ou seja, seu caráter revelado em Jesus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Uau! A experiência de Moisés se torna um tipo, uma prefiguração do que acontece com cada pessoa que contempla a Cristo pela fé. Então, a transformação não é um esforço só nosso, mas um resultado da contemplação e da ação do Espírito Santo. Andar em novidade de vida, como Romanos 6,4 diz, é a consequência natural de manter nossos olhos fixos na glória no caráter de Cristo. Moisés se torna um exemplo poderoso do potencial transformador de Deus em nós, quando a gente se abre para essa contemplação e permite que Ele nos molde. Recapitulando, então, a nossa jornada pela semana, a gente percebe um fluxo bem claro, né? Começou com a busca por comunicação íntima na tenda do encontro, evoluiu para o desejo profundo de conhecer os caminhos e a glória, o caráter de Deus, culminou na autorrevelação divina pela proclamação do seu nome, seu caráter compassivo e justo, e resultou na transformação visível de Moisés, um reflexo da glória contemplada. O fio condutor é inegável. O crescimento espiritual genuíno nasce desse conhecimento relacional e transformador de Deus. Compreender sua misericórdia, sua bondade, sua justiça, sua glória não é um exercício acadêmico, mas uma experiência que nos refaz por dentro e transparece na nossa vida. Aquela história do menino na catedral, citada na lição, que define os santos como pessoas através das quais a luz brilha. Acho que captura bem essa ideia. O brilho vem de refletir o caráter de Deus.
Sim, e as perguntas de revisão da semana reforçaram esses pontos. A tenda era para comunicação amiga, Moisés queria conhecer os caminhos para conhecer a Deus e ter segurança, a glória revelada foi o caráter divino, bondade, misericórdia e justiça. Certo. Deus se revelou proclamando o seu nome, o rosto de Moisés brilhou pela exposição prolongada a essa glória caráter, e nós somos transformados pelo Espírito ao contemplar a glória de Cristo. Agora, chegamos ao momento de levar isso para além da teoria, né? A lição nos deixou com uma reflexão final bem poderosa, baseada naquela citação de Ellen White. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria umas centenas de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Isso conecta diretamente a contemplação da glória de Deus com o nosso impacto no mundo. Exatamente. A provocação que fica para a nossa reflexão é: de que maneira a nossa compreensão e a nossa vivência da glória de Deus, do seu caráter revelado em Jesus, pode realmente alterar nosso testemunho diário? Como a busca sincera por refletir sua bondade, compaixão, paciência e graça nas nossas interações, palavras, atitudes, como isso pode nos tornar pessoas que brilham? Como a gente pode ser agente de transformação ao nosso redor, não por um esforço próprio, forçado, mas como um transbordar natural de um coração que está sendo ele mesmo transformado pela contemplação da glória divina? É uma pergunta que desafia a gente a ir além do estudo intelectual e buscar essa experiência transformadora que Moisés teve, claro, adaptada à nossa realidade em Cristo. Como podemos hoje buscar conhecer a Deus mais profundamente e permitir que a contemplação do seu caráter nos transforme e resplandeça através de nós? É uma busca contínua, sem dúvida. O convite é para a gente não se contentar com um conhecimento superficial, mas buscar essa intimidade que transforma e que se reflete em compaixão e graça para com os outros. Que essa reflexão profunda sobre a glória de Deus e seu poder transformador nos acompanhe e inspire durante os próximos dias. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.